Consciência de hoje, eu trago a doutora Kalina Maia, ginecologista, formada pela UFRN, fez residência no UFPE e também fez pós-graduação em medicina da longevidade, medicina integrativa. Kalina, e minha médica, né, da vida inteira. Kalina, seja muito bem-vinda. E que bom, hoje a gente vai conversar muito sobre menopausa, climatério, hormônios e vamos desvendar aí alguns mitos. Verdade. Muito obrigada, Paulinha. Estou muito feliz com o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você para a gente conversar sobre um assunto tão palpitante, tão da atualidade e que une muito a saúde da mulher com a nutrição. Então tem tudo a ver. Climatério, menopausa, saúde, hormônios com nutrição. Então é um casamento perfeito. Intestino, alimentação, né? É verdade. E vamos lá. Muita gente, eu acho que isso é uma dúvida da mulher hoje moderna, que a gente vem tendo, inclusive, muitos esclarecimentos por conta das informações da internet, porém, muitas vezes surgem dúvidas, né? Algumas pessoas, enfim, falam algumas coisas que deixam as mulheres nessa dúvida e com receio, principalmente em relação à terapia hormonal, né? Mas eu gostaria de saber, primeiro, o que é que diferencia o climatério da menopausa? Quando que a gente entra em menopausa? Como que é isso? Bom, é uma pergunta maravilhosa, porque abriu o podcast já esclarecendo uma grande dúvida de todo mundo, tá? Convencionou-se chamar de menopausa a época onde a mulher está na transição, mas na verdade menopausa é o aniversário da nossa última menstruação, é uma data específica. Então, do mesmo jeito que a gente tem a primeira menstruação, que ela é chamada de menarca, a nossa última menstruação é chamada de menopausa. Então, menopausa é um marco na vida da mulher. E climatério é o período antes e, por vezes, depois da menopausa. Só que o que é que a gente convenciona hoje falar para ficar de uma forma mais tranquila e que todo mundo fale a mesma língua? O período de transição menopausal, que é o período do climatério, aqueles 10 anos antes da menopausa. Então, vamos lá. A mulher brasileira, ela, em média, entra na menopausa aos 50 anos. Então, os 10 anos antes da menopausa, a gente chama de climatério ou transição menopausal ou perimenopausa, que hoje em dia é um termo que está muito em voga e, na verdade, para mim, é o que melhor traduz esse período mesmo. Porque lembra que você está próximo da menopausa, mas que é uma transição, é aquele período próximo, é a perimenopausa. Ela dura, em média, 10 anos. Então, vamos lá, a mulherada que está com 40 a mais, quando ela começa a se sentir diferente, ela começa a perceber alguns sinais e sintomas, muitas vezes eles são negligenciados, mas ela já pode ir, muitas vezes chega no meu consultório assim, doutor, acho que eu estou na menopausa. Não, na menopausa não, porque a menopausa é a última menstruação, mas na perimenopausa, sim. Ou climatério, como queiram chamar, que é o período de transição. E ele é bem longo, engloba um período muito grande, e aí é o período de muitas dúvidas, né? Desafios, né? E para a gente entender um pouquinho como que funciona esse período, quais são os primeiros sinais e sintomas, como que a mulher pode se perceber aí e procurar ajuda? Paula, essa questão Os mais comuns. é super interessante, porque assim, quando a gente chega por volta dos 40 anos, a mulher começa a perceber algumas coisas diferentes, mas ela nunca une a esse período. Hoje em dia já estão unindo mais, porque a gente está falando muito, inclusive em espaços como esse, que são muito importantes para esclarecimento. Mas os primeiros sinais e sintomas que acontecem na mulher no período de transição menopausal são os mentais. Olha só. E aí, muitas vezes, a primeira pessoa, o primeiro médico que ela procura é o psiquiatra. Isso eu vejo muito no consultório. E aí, as pacientes e o colega, ele tá no ambiente dele, que se a paciente começa com transtornos mentais, e aí não são transtornos mentais graves. Vamos lá, quais são os primeiros e mais comuns? Alteração do humor, oscilação do humor entre irritabilidade, tristeza, ansiedade, depressão, aquela TPM mais intensa. A TPM normal, ela acontece cerca de 2 dias antes da menstruação chegar, e a mulher 40, mas ela começa a perceber que essa TPM, ela tá aumentando um pouco mais, ela tá se estendendo mais, ela fica com oscilação mais intensa do humor, mais irritada, às vezes com mais vontade de chorar, às vezes fica mais triste, mais deprimida.
alterações do sono, aquela paciente que dormia maravilhosamente bem, e aí ela começa a dizer, doutora, é o seguinte, eu tô tendo dificuldade de pegar no sono, eu tô demorando mais para dormir. Ou então, doutora, eu durmo. Mas é aquele soninho assim, ó, superficial, cai uma folha do meu lado, eu acordo. Eu acordo várias vezes na noite. Eu levanto 3, 4 vezes para fazer xixi. Antes eu não fazia isso. Então, no outro dia, aí são outros sinais e sintomas decorrentes desse. Também, né? Porque eles acontecem naturalmente, mas decorrente de uma noite mal dormida, você tem fadiga, tem cansaço, tem piora da irritabilidade, piora do humor. E aí vira aquela bola de neve que aí colocam a culpa em quem? Ah, mas você tem filhos? Tem. É isso. Você tem 3 filhos, então assim, é a rotina, é o cansaço, é o estresse, você abarca muitas coisas ao mesmo tempo. Quando é que a gente consegue diferenciar isso? Como é que você era? Vamos colocar uma paciente de 44 anos por aí. Como é que você era 1 ano atrás, 2 anos atrás? Ela tinha os mesmos filhos? Ela tinha as mesmas demandas? Tinha os mesmos trabalhos? E o que é que mudou nesse período, Sim. né? O que é que mudou? Mudou o declínio hormonal natural que vai acontecer. E aí a gente não pode colocar tudo na conta da rotina, do cansaço, da depressão. A gente tem que entender o momento que aquela mulher está vivendo, hormonal, para a gente poder ter uma ajuda mais assertiva. E aí aqui eu não falo que não é necessário medicamento antidepressivo. Muitas vezes ele é necessário, até porque o declínio hormonal que vai disparar gatilhos como piora de ansiedade, piora de depressão, piora de transtornos mentais em quem já tinha, piora de esquizofrenia, piora de transtorno de distúrbio de bipolaridade. Então, todas as doenças mentais com a alteração hormonal, elas tendem a piorar. Então, muitas vezes a medicação é necessária em quem já usava, aumentar a dose ou não, mas se a gente só aumenta a dose ou começa medicação por causa de uma alteração de humor, a gente deixa de dar um melhor tratamento para essa paciente, que é o quê? Começar a reposição do que ela está precisando. Sim. E muitas vezes, quando a gente começa essa reposição, a gente vê que não era do antidepressivo que ela precisava. Algumas vezes a gente vai retirando. Algumas vezes é necessário a medicação, mas algumas vezes não. Então, a gente precisa abrir o olho para os primeiros sinais e sintomas, que são normalmente essas alterações que eu falei de mentais, para poder dar o tratamento mais assertivo e melhor para as pacientes. Isso. E muitas vezes, sabe o que é que eu observo no consultório? Que essas pacientes que são ditas como refratárias, que ficam mudando ali medicação. Poxa, tem algumas coisas que precisam ser avaliadas também, né? Como é que estão esses hormônios, como é que estão vitaminas e minerais que fazem parte da construção desses neurotransmissores, né? Isso. Como que está esse intestino? Será que está havendo algum desequilíbrio aí nesse eixo intestino-cérebro? Né? Que E aí acontece, né? fica sendo trocado ou fica aumentando dose. E muitas vezes o que é básico ali na fisiologia, muitas vezes não Foi existe, deixado né? de lado, né? Porque a gente sabe que o estradiol tem uma ação muito importante no intestino e a progesterona também, em relação a muitas coisas, inclusive motilidade intestinal. Então, se você tem declínio hormonal, se a progesterona cai, normalmente essa paciente começa a ficar constipada. E aí, o que é que acontece? Disbiose. Aí, quando você tem alteração da microbiota intestinal, o que é que vai acontecer? Alteração no metabolismo hormonal. E aí vira aquela bola de neve. E aí o colega, muitas vezes, desavisadamente, ele coloca uma medicação antidepressiva, quando muitas vezes, quando a gente começa a reposição hormonal, isso começa a florescer de uma forma muito positiva. E aí aqui a gente tem que lembrar, reposição hormonal é repor o que está faltando. Nem é para ser a mais e nem a menos. É para a gente colocar a paciente de volta na fisiologia. E começar a reposição, leia-se, começar com o hormônio que está faltando naquele momento. Porque muitas vezes a primeira coisa que a paciente começa a sentir, que são os sinais e sintomas, são deficiência de progesterona apenas. Então não tem para que você fazer tudo se ela está precisando só de progesterona. Repõe só o que ela está precisando e vai acompanhando a paciente. Se um próximo momento ela tiver declínio de estradiol, você começa a fazer reposição de estradiol e assim sucessivamente. Respeitar a fisiologia, Paula, é respeitar
a saúde e a vida da mulher. Porque quando a gente começa a pensar em fisiologia, a gente respeita o corpo da mulher por inteiro. E aí não só repor um hormônio indiscriminadamente. Repor quem está precisando, na hora que está precisando, na dose que está precisando, na via que está precisando, que é a melhor via e a via correta e adequada para aquela pessoa. A gente tem que respeitar isso tudo para poder fazer uma reposição hormonal de qualidade, com responsabilidade, e a paciente tenha todas as vantagens de usar a medicação, né? Tá. Então, o primeiro hormônio que entra em declínio é a progesterona. Normalmente, sim, a progesterona é o primeiro que cai. E esses sinais e sintomas que você estava relatando geralmente estão relacionados a essa deficiência da progesterona, né? Isso. Quando o estradiol cai, quais são os principais sinais e sintomas que essa mulher apresenta? Paulinha, o estradiol é o hormônio master da mulher. É assim, aquele hormônio, o hormônio principal da vida da mulher é o estradiol. Então, vamos lá. O estradiol, ele tá ligado praticamente a todas as queixas que a gente tem que são mais importantes. Mas quais são? Umas, assim, que são muito preponderantes, são aquelas que as pacientes mais notam, inclusive tem muitas que passam batido porque faz assim, mas eu não tenho fogacho. Então, assim, o estradiol é um dos mais importantes hormônios que a gente tem, um dos sinais e sintomas clínicos mais importantes é o fogacho. Aquele calorão que dá, de repente, ela sobe um calor aqui, principalmente daqui, ó, do pescoço para a cabeça, dá um calor muito intenso e depois seguido de, assim, de um frio, de uma sudorese, aquele suor frio que elas falam. E aí ele é muito incômodo, é muito inconveniente, e assim, a paciente realmente se queixa demais. Mas fora isso, o estradiol é muito importante para quê? Para cabelo, para pele, para a parte urogenital. E esses sinais e sintomas chamam muita atenção também. E são as queixas mais frequentes aí. Ressecamento da vagina, dor na relação sexual, algumas vezes sangramento. E pasme, uma das coisas mais importantes que todo mundo delega para a testosterona não é função apenas dela, é do estradiol, que é a libido, tá? E aqui a gente vai falar em libido, e libido não é só libido por sexo, é libido pela vida, tá? É vontade, é desejo de viver, de ser feliz, de produzir, de você ter, de fato, um propósito e de você conduzir a sua vida de uma forma mais assertiva. O estradiol está muito ligado a isso. Muitas pessoas imaginam que só a testosterona está ligada ao libido. E não adianta você fazer testosterona se você não tem níveis excelentes de estradiol nessa mulher. Então, o estradiol é o hormônio mais importante da gente, é o que dá viço à pele, é aquele que mantém a produção de colágeno, é aquele que mantém a lubrificação dos olhos, das articulações, de todas as mucosas. Então, o estradiol, gente, é de fato vida, tá? Isso a gente tá falando de sinais e sintomas palpáveis que a gente vê. Fora que o declínio do estradiol leva ao risco maior de osteoporose, osteopenia, demência de Alzheimer, muito ligado à resistência insulínica, diabetes. A principal de todas as funções é proteção cardiovascular, tá? Que quando a gente tem a perda da produção do estradiol, a gente, juntamente com isso, eleva muito o risco de doença cardiovascular dessa mulher. Então, isso a gente está falando da parte que vai acontecer, independente de você ter queixa ou não. Você teve fogacho ou não, isso tudo está acontecendo por dentro de você. Você pode não sentir nada, e essa é a paciente que mais me preocupa. Na hora que ela não sente nada, ela não procura o médico. Sim. Ela diz assim, não preciso da reposição hormonal, estou super bem. Sim, e ainda mais quando ela tem receio da reposição hormonal, né? Então, por isso que é importante a gente conversar cada vez mais sobre isso, para ir desmistificando algumas coisas. Porque o câncer, ele assombrou muitas gerações aí, né? E às vezes eu fico até pensando, eu digo, caramba, ainda bem que eu tô vivendo nesse período. Porque eu poderia ser uma dessas que teria muito medo de repor, e hoje eu vejo que eu vou conseguir fazer essa reposição de uma forma mais tranquila. Mas voltando para isso, a reposição hormonal na mulher em menopausa, ela causa câncer? Não. Isso, na verdade, é um grande mito, que foi causado e gerado por um estudo chamado WHI, que eu fui vítima dele. Não como
pessoa em si, mas como médica, porque o resultado desse estudo ele estava acontecendo quando eu estava fazendo minha residência médica e formou uma geração de médicos muito apavorados com relação à reposição hormonal, muito receosos, assim, que ele gerou uma cancerofobia. Todo mundo tinha medo porque achava que o hormônio iria dar câncer. Mas aí a gente tem que separar os hormônios, a gente tem que separar as pacientes, a gente tem que reanalisar esse estudo. Inclusive, ele foi reanalisado em 2024 e ele saiu revendo tudo que ele disse em 2001, 2001 por aí. Então, foi uma grande vitória para todas as mulheres, né? Não só as ginecologistas, os ginecologistas em geral, mas para todas as mulheres, porque derrubou um mito muito grande. Na verdade, quando a gente pensa em WHI, ele coloca como aumentar o câncer de mama numa população que foi muito mal escolhida. Na verdade, ele era um estudo para cardiologia, nem era para ginecologia, tá? Inicialmente. E aí eles escolheram o pool de mulheres que fazia parte desse estudo. Hoje em dia, jamais elas fariam, porque elas estavam, muitas delas, fora do período de janela, elas tinham comorbidades importantes, então eram mulheres, muitas delas que tinham acima de 65 anos, que eram tabagistas, obesas, hipertensas, era o público da cardiologia, e eles fizeram os hormônios para saber isso melhora ou não melhora o risco cardiovascular. A questão é, o público poderia ter sido mais bem escolhido, né? E aí você pegando a mulher na transição menopausal ou no início da menopausa, no período de janela, que a gente chama, talvez esse estudo jamais tivesse soltado esse pânico e esse medo tão grande. Lembrando que os hormônios que foram usados nele, perdão, lembrando que os hormônios que foram usados nesse estudo eram, o estradiol vinha da urina da égua prenha, tá? E a progesterona, na verdade, não era progesterona, era uma progestina, ou seja, era uma progesterona sintética, que de fato aumenta um pouco o risco de câncer de mama, mas não justifica não utilizar a medicação, porque esse aumento, ele é um aumento muito insignificante perante ao grande benefício que ele causa. Isso a gente falando em progesterona sintética. Na hora que a gente põe para progesterona bioidêntica, que é o que mais se usa atualmente na reposição hormonal, esse risco ele se equipara com a população geral que não faz uso da reposição. Lembrando que quem não faz o uso da reposição hormonal não está livre do câncer, tá? Mas ela ganha um monte de risco para a vida dela. Uhum. Então, você não fazer reposição hormonal, além de não te livrar do câncer de mama, ela ainda te coloca numa posição de risco muito significativa. Para várias doenças. Para várias doenças, inclusive, hoje em dia tem alguns trabalhos que mostram que a reposição hormonal, ela diminui o risco de mortalidade da mulher para todas as causas. Ela diminui o risco de câncer de cólon, de intestino, inclusive, melhora todos os riscos que eu já falei, risco cardiovascular, de osteopenia, osteoporose. Paula, é incrível quão grande é a mortalidade de mulheres por osteoporose, tá? Uhum. Sarcopenia e osteoporose. É das maiores causas de mortalidade de mulheres e de invalidez, porque essa mulher quebra um fêmur, aí ela vai para uma cirurgia, é uma cirurgia de grande porte, com grandes riscos de tromboembolismo. O paciente vai ficar deitada muito tempo. Então, tem o risco da embolia, tem o risco da trombose, tem o risco de... normalmente, depois ela não consegue andar bem, vai ficar sedentária. Então, de fato, é uma doença muito grave, silenciosa, a osteoporose, que a gente pode evitar com a reposição hormonal. Sim, e a doença cardiovascular também, uma das topo de lista, né? É topo de lista. Mortalidade. Para a mortalidade da mulher. Kaline, existe janela de oportunidade para a reposição hormonal? Paula, esse é um conceito que é muito valioso. Para mim, assim, é um conceito valiosíssimo, mas que a gente tem que olhar para ele como um norteador, vamos dizer assim. Qual é a melhor época para a gente começar uma reposição hormonal? A melhor época é
antes da paciente entrar na menopausa, tá? Quando ela está na transição menopausal. E a janela de oportunidade se abre aí na transição menopausal e ela se fecha quando? Ela se fecha 10 anos após a menopausa ou até os 60 anos, tá? Esse é um marco, é o que a gente chama de janela de oportunidade. Por quê? Porque os benefícios, eles serão muito maiores nessa época. Vamos imaginar que chega uma mulher aos 45 anos para fazer uma reposição hormonal, que ela ainda não tem nenhuma alteração cardiovascular, não tem resistência insulínica, não tem osteopenia nem osteoporose, não tem nenhuma outra doença mais importante, não tem câncer de intestino. Enfim, a paciente é saudável, mas que começou a ter queixas. Começa-se aí. Essa é a melhor fase, porque como ela não tem nada, a gente consegue prevenir quase tudo, tá? A gente diminui o risco de todas essas doenças. Esse período de janela de oportunidade, ele quer dizer o quê? Bom, depois desse período, depois desses 10 anos após a menopausa ou após os 60 anos, significa que você não pode fazer reposição hormonal? Não, não significa isso. Significa que esses benefícios maiores de prevenção de doenças, como por exemplo osteoporose, eles podem já não existir. Porque vamos lá, vamos fazer uma exemplificação. Uma paciente chega no meu consultório com 65 anos, por exemplo. Ela não tem nenhuma contraindicação, daquelas que a gente falou, não tem nenhuma contraindicação. Mas ela tem osteoporose, por exemplo. E aí a janela de oportunidade dela fechou aos 60 anos. E aí o que é que você vai dizer para essa mulher? Ela cheia de queixas, porque tem mulheres que ainda têm muitas queixas. Você vai dizer, não tem nada pra você, tá? Não vai fazer nada porque você passou do período de janela de oportunidade. Não quis vir antes. Você não quis vir antes, já era. Não é por aí que a banda toca. Por quê? O que é que a gente tem que mostrar a ela? A sua janela de oportunidade, ela fechou. Porém, você vai se beneficiar de muitas formas, mas para algumas coisas não. Por exemplo, a senhora já tem osteoporose. Poderia ter sido evitado? Poderia. Porém, para isso que ele não vai servir. Entende? Então, você tem que ir de caso a caso. O que significa janela de oportunidade? O período melhor para você começar. Que começa na transição menopausal e vai até 10 anos após a menopausa ou até os 60 anos. Passou disso, significa que a mulher não pode? Não, significa que você vai ter que avaliar melhor qual é o risco, qual é o benefício e mostrar para ela que algumas coisas a gente já não pode prevenir. Osteoporose é uma delas, hipertensão, tá? Hipertensão, mulher hipertensa pode fazer reposição hormonal? Pode, desde que ela esteja controlada. Tá? Mas aí se ela nunca teve, vamos lá, começou com 45, pode ser que ela nunca desenvolva essa hipertensão. Mas se ela aos 65 já tem, tá controlada, a gente tem que mostrar a ela, isso aqui a gente não tem como prevenir, porque a senhora já tem. Agora, pode melhorar de outras coisas, entendeu? Então a janela de oportunidade é um balizador. Não significa que ele é algo para eliminar aquela mulher 100%. É algo que vai acender a sua luz e você vai explicar a ela. Algumas coisas você vai se beneficiar muito, outras coisas que a reposição poderia lhe trazer de prevenção, a gente não consegue porque a senhora já tem. Fechou o período de janela, mas faz uma avaliação profunda, vê direitinho. Algumas vezes é possível sim fazer essa reposição e elas se beneficiam muito na qualidade de vida. Ai, que maravilha. Kaline, eu sei que tem os sintomas mais comuns, mas também tem os sintomas que são meio bizarros na menopausa, né? Quais são esses sintomas? Tem, e esses são bem engraçados, porque de fato são bem bizarros. Às vezes as pacientes ficam assim, meu Deus, o que é isso? Ela não sabe o que é. Um interessante, é prurido. Coceira pelo corpo, ela sente coceira, sente uns pinicões. Tem pacientes assim, doutora, parece que tem uns bichinhos andando na minha pele, parece que tem algo se mexendo. Mas às vezes o estradiol muito baixo causa um ressecamento tão grande na pele que dá esse tipo de sintoma. Outra coisa, doutora, o meu odor, meu cheiro tá diferente. E o cheiro fica diferente, sim. A alteração hormonal pode levar à mudança do odor, ele fica mais forte, ele fica diferente. Porque do mesmo jeito que muda a microbiota do intestino, ela muda a microbiota da pele. Também, tá? Então, tanto
pela alteração da microbiota, como pela alteração do próprio hormônio, que vai levar essa alteração do odor. Outra coisa que é bem bizarra às vezes é a paciente diz assim, doutora, eu fico tonta. Eu fico andando, tipo assim, uma pata, como se eu tivesse assim, navegando, como se eu estivesse num barco. Aí eu fico meio assim, não é toda hora, mas tem vezes que eu fico com um andar meio estranho, às vezes eu fico tonta, e é uma tontura que eu já fui no otorrino, já fui no neuro, já fui em todo canto. Não é nada. Então, quando a gente muitas vezes começa a reposição hormonal, ela melhora dessa tontura, dessa marcha estranha que elas dizem assim, parece que eu tô num barco, é um andar em barco. Outra coisa que é interessante também é o olho. Eu já recebi algumas pacientes encaminhadas de oftalmologistas. Ressecamento O olho não. seco. O olho seco, o olho seco, o olho seco, a boca seca, e a paciente não sabe o que é, não sabe o que é. São alguns sintomas mais bizarros, mais diferentes do climatério e menopausa. São coisas assim que não são comuns. Dor articular é muito frequente e muitas vezes ela é deixada bem de lado. Mas é aquela paciente que levanta e ela diz assim, doutora, eu me levanto toda entrevada. Aí vou indo e vou melhorando. Enrijecimento, Enrijecimento, principalmente matinal. Então, algumas vezes, isso não é colocado como sintoma de climatério e menopausa. Vão se investigar milhares de outras coisas, doença reumatológica, vai investigar, vai por um caminho super longo e super difícil, quando o mais simples você deixou de lado. Então, é uma paciente que está na transição menopausal, tem 50 anos, acabou de entrar na menopausa faz pouco tempo, vai ligando os pontos. A partir dos 35, já tem que ficar ligada, né? Porque cada vez está aí. baixando mais, sabe, Paula? A média é 50 anos da menopausa, mas isso está baixando muito. E aí, quando baixa a época da menopausa, baixa a época que você vai começar a ter sinais e sintomas. E uma coisa importante, que a gente não falou, mas que é bem importante é, quanto mais precoce a falência ovariana, quanto mais cedo acontece a falência ovariana, e existe uma entidade chamada falência ovariana precoce, enfim, menopausa precoce, prematura, a paciente precisa ser tratada mais cedo ainda. Porque o que é que acontece? Ela vai ficar mais tempo na menopausa. Então, a falta do hormônio, ela vai agir por mais tempo. Então, as doenças que ela causa, elas têm a possibilidade de chegarem cada vez mais cedo. E aí, eu estava numa live e a paciente colocou, doutora, eu faço reposição hormonal há muitos anos. Eu entrei na menopausa aos 18. Cirúrgica. Menopausa cirúrgica aos 18. Por quê? Porque ela teve um teratoma no ovário, teve que tirar o ovário. E depois ela teve um cisto ovariano que torceu. Outra cirurgia tirou outro ovário. Aos 18 anos, quando essa menina era para estar, no pico hormonal, foi feita a remoção dos 2 ovários. Infelizmente, aconteceu isso com ela. Não é um caso comum, é raro, mas tem que começar a tratar cedo. E outra coisa que é muito importante tirou os ovários, em qualquer idade tem que começar, mas o útero não. Se você tira o útero e mantém os ovários, você não entra na menopausa, tá? Você perde o parâmetro de menstruação. Aí, como é que você vai se guiar? Como é que você vai saber se você tá na menopausa ou não? Pelos sinais e sintomas que a gente tava falando aqui. E aí, o colega médico, agente médico, vai avaliar o laboratório, né? Une a clínica, une o laboratório e é agendar diagnóstico. Mas retirada do ovário, dos 2 ovários, é menopausa cirúrgica, você tem que começar a reposição hormonal imediatamente. Terminou a cirurgia, no outro dia já tem que começar, tá? Agora, tirou o útero, não. Se deixou os 2 ovários, ok, isso não é menopausa. No momento, Paula, que a gente lembra que a paciente não tem queixa e que ela não vai fazer a reposição hormonal porque ela não tem queixa, a gente tá jogando ela num lugar de muito risco, tá? Eu tive uma paciente no consultório, uma paciente jovem, de 54 anos, que não fazia reposição hormonal, ela estava na menopausa há 3 anos, ela entrou na menopausa aos 51, e ela não tinha nenhuma queixa. E ela não fazia reposição hormonal e tal. E aí uma amiga dela disse, mas fulana, por que você não faz reposição hormonal? Ah, não, porque eu não tenho queixa. Mulher, mas você não tem queixa, mas é necessário e tal. Ah, mas eu não sinto nada. Era uma mulher que era magra, que fazia atividade física regularmente, tinha uma massa muscular muito legal,
se alimentava super bem, dormia bem, ela tinha, assim, tudo pra estar maravilhosa. E aí ela chega no consultório, e aí, qual é a sua queixa? Não tenho queixa nenhuma, eu vim porque uma amiga minha, sua paciente, doutora, e pediu pra eu vir porque disse que eu preciso vir fazer uma avaliação, check-up e tal. Fizemos a avaliação e o check-up dela. Ela tem uma osteoporose gravíssima. Gravíssima, assim, compatível com uma mulher de 65 anos em média. Isso ela fazia tudo certo. Ela fazia atividade física, ela se alimentava bem, ela dormia cedo, ela controlava o estresse, ela tinha tudo para não ter nenhum problema. Ela só não fazia uma coisa, que era a reposição hormonal. E ela tem osteoporose muito grave. Então, na hora que a gente começou a fazer a reposição hormonal dela, a gente fez um trabalho muito assertivo, um trabalho muito personalizado, muito individualizado com ela. E a gente conseguiu algo que é bem difícil, que é reverter a osteoporose. E a gente está revertendo, a gente está vendo paulatinamente a densidade mineral óssea dela melhorar. E isso é muito lindo de ver, porque é uma doença silenciosa, potencialmente muito grave, que assola muitas mulheres e que a gente tem um tratamento de qualidade, um tratamento muito seguro na nossa mão e que por desinformação a paciente não estava tendo acesso. Então, por isso que eu disse naquele outro momento que a paciente que não tem queixa, ela me preocupa muito mais. Para uma mulher que tem fogacho, que ela tem muito fogacho, tem paciente que faz assim, doutor, eu não consigo me maquiar. Eu termino de me maquiar, quando eu saio de casa, o cabelo, não consigo fazer uma escova. Quando eu saio, o cabelo tá todo molhado, dá um fogacho, molha o cabelo, derrete a maquiagem, eu tô péssima. E essas mulheres, elas têm mais risco cardiovascular. A que tem fogacho, ela tem mais risco. Quanto mais fogacho você tem, você distorce o centro termorregulador. O que é o fogacho? É um descompasso, vamos dizer assim, do seu centro termorregulador. Você tem uma vasodilatação muito grande, depois você tem uma vasoconstricção muito severa. Uma vasodilatação muito grande, depois uma vasoconstricção muito severa. Isso acontece no coração também, tá? Do mesmo jeito que ela está acontecendo no seu corpo, que você tem essa onda de calor, a paciente fica toda vermelhinha, ela tem a sensação de rubor facial e tudo mais. Depois ela gela, sua muito, a mão fica geladinha, tem a sensação muito ruim de fraqueza e tudo mais. Isso tá acontecendo, não é só daqui para cima não, tá? No coração tá acontecendo a mesma coisa. E aí você descompensa hipertensão, você pode ter nessas vasoconstricções realmente uma alteração de artérias coronárias e tudo mais, piora o risco cardiovascular dessas mulheres. Poxa, não sabia. Interessante. E eu tenho uma paciente, inclusive, que ela é essa daí, que não tem queixa e tem um medo muito grande que a mãe teve câncer de mama. E aí ela sempre ouviu falar que não faça reposição hormonal porque vai aumentar esse risco de câncer de mama. E eu lembro que eu fiz encaminhamento para ela, mas ela ainda é resistente. Há pouco tempo eu soube que ela estava começando com progesterona, mas ela já está na menopausa, ela já tem mais de 50 anos, ela já parou de menstruar, entendeu? E o estradiol não foi prescrito. Nesse momento, quando a paciente já está em menopausa, zera o jogo, tá? Aí tudo que a gente disse anteriormente vamos começar com progesterona, depois a gente entra com isso a gente faz em transição menopausal. A paciente entrou na menopausa, ela tá produzindo o quê? Nada. Ela zerou o jogo, tá? Então você tem que começar tudo. Tá? Inclusive testosterona? A testosterona aí é um grande ponto de inflexão. Vamos para um ponto de inflexão aqui, a testosterona. A testosterona é um hormônio extremamente importante. Vamos deixar de lado essa história de que testosterona é hormônio masculino, tá? Testosterona é hormônio de gente, de homens e de mulheres, tá? E qual é a grande diferença aí? O homem produz muito mais testosterona do que a mulher. A gente produz bem pouquinho, mas o pouquinho que a gente produz, na época que a gente diminui muito a produção, isso faz muita falta. E a reposição hormonal. Paulo gosta de dizer, fazer uma analogia, assim. Você já me conhece há muito tempo, você que sabe das minhas analogias, né? Bom, Deus não é burro, tá? Deus não é burro. Vamos partir desse pressuposto. Então, se ele colocou na mulher 3 hormônios, por que quando ela para de produzir, ela produz pouco?
a gente vai repor 1 ou 2 e não os 3. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, tá? Mas vamos nos amarrar um pouquinho mais a guidelines e ao que a Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa orienta a gente fazer. Ela orienta a gente repor testosterona em um único caso apenas. Porém, é o mais importante de todos, que é no desejo sexual hipoativo. Então, se a mulher menopausada, ela tem desejo sexual hipoativo, é indicação formal de você fazer a testosterona. E aí cai a pergunta que você me fez no início. É para repor ou não testosterona? Se você for se amarrar muito pelo guideline, você só vai repor na mulher que tem desejo sexual hipoativo. O percentual de mulheres menopausadas que têm desejo sexual hipoativo é alto ou baixo? Alto, né? Altíssimo. Então, assim, é muito raro quem trabalha com mulher menopausada ver uma mulher na menopausa. Minha libido tá maravilhosa, doutora. Eu estou pleníssima. Eu tô com muitas outras queixas, mas minha libido tá incrível. Essa paciente, você não precisa fazer testosterona. É até risco pro casamento, né? Assim, se ela está maravilhosa, não tem para que você fazer a reposição de testosterona. Isso é comum? Não. Raríssimo. Raríssimo de verdade. Então, a gente tem que individualizar, a gente tem que pensar caso a caso, mulher a mulher, e fazer a reposição dos 3 hormônios sempre que tiver indicação de fazê-los, tá? Não existe essa de hormônio de homem e hormônio de mulher, é hormônio de gente, tá? E aí aqui a gente vai para um ponto muito interessante que é a libido, ela é multifatorial, tá? Ela tem múltiplos fatores, isso a gente já sabe. O homem é um botãozinho de liga e desliga, tá? É assim, um interruptor. A mulher é um painel de avião. 300 milhões de botões para você mexer, todos têm que estarem alinhados pra gente ter libido, ter desejo, ter prazer, enfim, tudo. Mas um desses 300 botõezinhos que tem lá no painel do avião, a gente pode mexer, que é a da testosterona. Os outros 299 a gente não pode mexer. Concorda comigo que se você tem o poder de você mexer em um ponto, você pode ir lá e mexer e depois você reavaliar? Então, o que é que acontece? A paciente chega com a diminuição da libido, você faz a reposição hormonal, como eu já falei, o estradiol é mais importante do que a testosterona. Você fez, a paciente ainda não está excelente, você vai fazer a testosterona e aí você avalia o antes e o depois. Aqui também tem muita polêmica com relação a isso. Dosa ou não dosa a testosterona antes de fazer a reposição hormonal? Claro que dosa. Se você não sabe onde você está, você não sabe onde você vai chegar. Como é que você vai avaliar se o seu tratamento, se a dose daquela medicação está eficaz ou não, se você não sabe quanto estava e quanto está agora, tá? Então, é pouca a testosterona que tem no sangue da mulher, pouca. É mensurável? É mensurável. E aí vamos para casa de consultório de novo. Eu tive uma paciente que a paciente chegou com queixa muito severa, de libido muito ruim. Na verdade, ela estava com queixa de tudo. De tudo no mundo que você pensar. De uma menopausa franca com todos os sinais e sintomas. E a gente começou a fazer a reposição hormonal, tratou a mulher toda, vitaminas, minerais, organizou o intestino, fez reposição hormonal e ela volta. Com quais hormônios? Com os 3 hormônios. Os 3, tá. A paciente já era menopausada e aí tinha indicação de fazer estradiol, progesterona e a testosterona porque ela tinha um desejo sexual hipoativo terrível. Ela volta para reavaliação. E aí, no exame, a testosterona estava baixíssima. Condizente com a clínica, que era o desejo sexual muito baixo. E aí, tudo bem. Fizemos a reposição, tudo. Ela volta para reavaliação. E aí, fulana, como você tá? Tô ótima, doutora. Melhorei de tudo, fogacho já era, tô dormindo super bem, tô disposta, tô não sei o que tal. E a libido? Horrível. Doutora, pelo amor de Deus, a libido melhorou nada. Eu disse, nada, 0, 0. Nenhum por cento, nada, doutora. Eu, meu Deus. Tá, vamos olhar aqui seus exames. Abri. A testosterona estava excelente. Dose baixa. Dose baixinha, via transdérmica. E a paciente respondeu, assim, maravilhosamente. E, na verdade, ela respondeu maravilhosamente bem aos 3 hormônios. Só que uma queixa dela muito não melhorava nada, que foi a libido. E ela disse, doutora, aumenta aí a testosterona. Negativo.
Negativo, porque sua testosterona estava horrível e ela agora está incrível. Ela está tão incrível que eu vou diminuir a dose, porque você respondeu muito bem. Doutora, mas eu ainda tô sem libido. Tá, vamos ver o que é que tá acontecendo aqui, porque o ponto que eu podia mexi e ele respondeu muito bem. E por que que você não respondeu muito bem? Como é que tá seu casamento? Como é que tá seu marido? Você tá sobrecarregado? O que é que tá acontecendo? Você tá passando por algum problema de saúde? Não, doutor, meu marido tá numa crise terrível. A gente tava pra se separar. Ele saiu, passou um mês fora de casa. Foi o mês mais maravilhoso da minha vida. Mas ele voltou. E lá vai as queixas. Eu digo, bom, vamos fazer terapia de casa. Ai, doutor, eu já falei. Não sei o que tá, mas agora vamos falar de novo. Vamos conversar, mostrar aqui, ó. Você já fez o que estava ao seu alcance. Alguma coisa mais palpável, alguma coisa mais mensurável. A gente já fez. Agora vamos pra outra parte. E aí ela foi. Foi para terapia de casal e tudo mais, eles se acertaram lá, e quando voltou algum tempo depois, estava indo. Por quê? Quando a gente mexe em reposição hormonal, o resultado é mais rápido do que quando a gente mexe com a mente, Com certeza. né? Quando a gente vai para o campo das relações, demora um pouquinho mais. Sim. Mas é só para ilustrar que não é só fazer hormônio. E aí, qualquer um deles. Não é por aí. A gente tem que individualizar, ver cada caso, ver cada paciente, para a gente poder ser mais assertivo. Entendo. E aí, também vai ter uma diferença entre a resposta de algumas mulheres, né? Tem algumas mulheres que vão responder super bem à terapia hormonal e tem outras que, utilizando o mesmo hormônio, mesma via, não respondem tão bem. O que é que impacta nisso? O que é que interfere nessa resposta dessas mulheres? Paula, essa é uma questão que, assim, é muito, muito legal de ser levantada. E as pacientes, elas precisam entender que a terapia de reposição hormonal tem responsabilidade delas também no jogo. É exatamente isso que você está dizendo. Por que que em umas a gente faz uma dose, em outras a gente faz a mesma dose, nessa funciona e nessa não? Porque muitas vezes essa que funcionou, ela está cuidando do todo. Qual que é esse todo? O todo é cuidando da dieta, cuidando do intestino, cuidando da atividade física, do sono, do controle e manejo do estresse. Quando a gente cuida de todos esses pilares, o resultado da reposição hormonal é muito melhor. É incrivelmente melhor. As pessoas não dão muito valor ao intestino, mas é lá onde muita coisa acontece. E é lá, muitas vezes, que determina o sucesso ou o fracasso de uma reposição hormonal. Por quê? Porque a gente precisa entender que as bactérias que estão lá, a microbiota intestinal, ela vai ter uma ação muito significativa na metabolização dos hormônios. E aí ela pode melhorar ou piorar como a paciente absorve essa reposição hormonal. Vamos lá, uma mulher que está com sobrepeso, com obesidade, uma mulher que é sedentária, que não dorme bem, que não ajuda, não faz uma higiene do sono, ela está só esperando que o hormônio faça toda a parte dela. Gente, isso de fato não vai resolver. Tanto o fígado também, o fígado precisa estar muito bom para metabolizar esses hormônios, né? Esse intestino, Isso. esse consumo de ultraprocessados interfere muito nessa. E aí, às vezes, sabe, Paula, a paciente vai e ela espera que a reposição hormonal salve tudo. Melhore tudo. E não vai ser isso. A reposição hormonal não é uma tábua de salvação. Eu trabalho no meu consultório muito a parte mental das pacientes. A responsabilidade ela é dividida. Eu costumo dizer muito, eu sou Bernardinho, o técnico de vôlei, aquele que fica lá, ó, gritando, dando força e tudo mais. Eu dou todo o arsenal para ela ser uma campeã. Mas quem tem que utilizar aquele arsenal, quem tem que ir para a quadra jogar, quem tem que fazer acontecer, não sou eu. Eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte com a minha vida, com a minha reposição hormonal. Eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha mente, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha reposição hormonal. Mas isso eu só posso fazer por mim. Por elas, eu posso orientar, eu posso ensinar e eu posso dar exemplo. Exato. E é isso que eu faço todo dia. Então, se depender de mim para as minhas pacientes terem sucesso, eu não tenho a menor dúvida de que elas terão, porque eu me esforço muito.
Me esforço porque eu já estive no lugar delas. Quero saber dessa história. Me esforço porque foi muito ruim estar naquele lugar. E me esforço porque eu sei que se eu fizer a minha parte como mulher, de ser exemplo, de ser inspiração, de ser algo que ela veja que é possível, ela vai fazer. E quando ela faz, ela chega no meu consultório e faz: caraca, doutora, perdi tantos quilos, ganhei massa muscular, fiz isso, fiz aquilo. Gente, é uma diferença. Eu gosto muito de dizer que elas têm que se apaixonar no processo. E elas se apaixonam, tá? Sim, porque é muito, muito real. E Muito quando visível, elas né? se apaixonam, o resultado é absolutamente diferente. Eu não sou uma mágica, mas eu produzo mágica nelas porque eu desperto nelas algo que só elas têm. E quando a gente consegue achar isso dentro de uma pessoa, quando a gente acha aquela fagulha e explode ela, ninguém segura ninguém. Essa é a minha diferença com relação às minhas pacientes. Uhum. É isso que eu faço de diferente nelas. Sim, sim. Por isso que eu me esforço tanto. E às vezes tem paciente que faz: doutora, olha, eu juro que eu estava estatalada de preguiça em cima da cama. Quando eu abri o Instagram, que eu vi a senhora naquelas barras ali, ó, fazendo força, fazendo barra, não sei o que, eu digo: meu Deus, se ela que é tão magrinha, se ela que tem tanta força, ela tá fazendo isso, por que que eu, que tô precisando tanto, tô aqui jogada no sofá? Vou-me embora. Bota a roupa e vai. E muitas vezes é a última alternativa da mulher, né? Às vezes ela tá perdida, não sabe o que fazer, viu toda essa alteração mental, física, que às vezes compromete, como eu falei, compromete casamento, Compromete inclusive, casamento. né? Relação com os filhos, enfim, com autoestima, e aí devolve, né? Esse tratamento. Devolve. E não é só o tratamento hormonal, não é isso. É isso que você falou. É a escuta, esse olhar, é pegar na mão e vamos, que você consegue. E levar sempre essa história da autorresponsabilidade, né? É possível. Uhum. Como diz Joel J, o trabalho devolve. E aí, o trabalho não é só o trabalho de você estar lá no computador, de você estar lá na sua atividade laboral, produtiva. É o seu trabalho com você. Sim. Com você. É a sua autorresponsabilidade. Qual é o trabalho que eu vou ter comigo? A minha geração, é uma geração que tá sanduíche. Ela tem filho para cuidar, mas ela tem pais para cuidar, Uhum. né? Então ela tá imprensada no meio de duas grandes responsabilidades. Os maiores amores da vida da gente são os nossos filhos e os nossos pais. E a gente tá com responsabilidade de ambos. E a nossa? Conosco mesma. E eu procuro mostrar isso para elas. Se vocês estiverem adoecidas mentalmente, inclusive pelo declínio hormonal, você não consegue. Porque você fica assim, ó, não é por causa delas, Paula. Não é. E eu me vejo nisso. Tem paciente que faz assim: doutora, pelo amor de Deus. E chora e faz: eu não sou eu. Eu preciso me achar dentro de mim. Porque eu não sou mais eu. Eu não consigo ser quem eu era. Uhum. Eu tô irritada, eu tô estressada. Quando eu vejo, eu já dei um baita de um esporro num filho, ou respondi atravessado para os meus pais, fui grosseira com um colega de trabalho. E depois, o que é que isso leva? A uma crise lá embaixo. Aí depois ela chora, ela fica arrependida, ela fica triste, ela fica. Então, e aí qual é a culpa dessa mulher? Zero, nenhuma, porque não é dela. É fisiologia, é declínio hormonal, fim. E cada vez mais parece que tá acontecendo mais cedo esse declínio hormonal, né? Isso. A gente tá falando aqui de climatério, menopausa, então às vezes isso parece uma coisa muito distante, ali é em torno dos 45, 50, 43, mas tem mulheres com 35, e eu vou dizer até, inclusive por mim, eu tive um pós-parto que foi muito desafiador, juntando com trabalho, enfim. E aí eu passei muito tempo nesse ciclo do estresse, cortisol pipocado, sem me perceber muito. E aí depois eu entrei num quadro de redução de produção mesmo, né? Que na época eu tive até que fazer reposição, ali foi, acho que foi em torno de 2018, talvez. E olhar para o sono, né? Para esse manejo do estresse. Porque também se você não dorme, como é que você vai produzir, né? Mas o climatério e a menopausa, ela tá se antecipando? Tá. Cada vez mais a gente vê mulheres mais jovens
com sinais e sintomas de declínio ovariano, tá? Isso a gente vê de uma forma muito massiva hoje em dia. Será que é porque a gente tá olhando mais? Ou será que é porque mudou a alimentação, o estilo de vida, a quantidade de estresse que essas mulheres estão sendo submetidas hoje em dia? Disruptores endócrinos, né? Pois é, que aí ninguém liga, né? Muitas pessoas não lembram que disruptor endócrino existe, que o alumínio alto, ele leva à disrupção endócrina, mercúrio alto leva à disrupção endócrina. Mas, doutora, eu não me exponho a isso. Eu não trabalho em indústria química, eu não trabalho em garimpo, eu não estou me expondo a mercúrio, eu não estou me expondo ao alumínio. Quem disse? Quem não se expunha a isso tudo eram as nossas mães e avós, porque o desodorante era leite de rosas Exato. ou leite de magnésia. Uhum. Então, não tinha desodorante em aerosol, em spray como tem hoje. Não existia cápsulas de cafezinho que a gente toma várias no dia hoje. Não existia refrigerante em lata, cerveja, água, cosméticos. Então, hoje a gente se expõe muito. Isso daí é só na parte de exposição alimentar? Nada. Isso é em todo canto, tá? A gente tá... Outra coisa, todas as latinhas, e aí eu falei algumas, né? Mas creme de leite, leite condensado, leite que vem dentro daquela caixinha, o pack por dentro, é tudo alumínio. E um dia desse, eu vi uma paciente minha, abriu e postou, enfim, dentro de uma caixa de pizza, gente, era papelão, até bem pouquinho. Exato. Agora ela tem um alumínio dentro. Exatamente. Pra quê? Muita exposição. É muita exposição. E aí, também o estresse, né? Sim. E a gente liga tanto falência ovariana como câncer, Paula. Sim. Câncer de mama hoje em dia é extremamente em pacientes jovens. Sim. Uma coisa que é uma epidemia silenciosa é o álcool, tá? O uso abusivo de álcool por mulheres. E a gente acha que não é nada, mas não existe dose segura para álcool, tá? E aí, eu também me coloco nesse lugar, tá? Não vou dizer que eu sou santa e que eu nunca bebi. Eu bebi. E para falar a verdade, eu até gostava de um vinho, enfim, de destilados. Não, eu achava bom, inclusive, o gosto. Mas eu mudei muito a minha vida. Nessa mudança, a retirada do álcool foi uma delas. Sim. E ela está intimamente ligada também à disrupção endócrina, aumento do câncer de mama, inclusive. Porque muitas pessoas têm medo do câncer de mama com a reposição hormonal. Aí vamos fazer uma analogia? Vamos lá, se você tem a população geral e a paciente que usa reposição hormonal com hormônios bioidênticos, o risco é o mesmo, não aumenta, tá? Mas quando a mulher é obesa, esse risco de câncer de mama aumenta em 24 vezes. Alguém tá falando isso? Não. Não. Quando a gente compara a reposição hormonal, mesmo com entre os hormônios sintéticos, vamos lá, comparar a reposição hormonal com hormônio sintético com a população geral, esse risco aumenta de 4 para 5 mulheres a cada 1.000. Mas a mulher que é obesa, isso aumenta 24 vezes. Então, isso aqui não é estatisticamente significante para você não usar uma medicação, mesmo que seja uma medicação sintética, porque a gente tem que pensar em massa. A gente tem que pensar em massividade. A reposição hormonal ela tem que ficar para todo mundo, mas a reposição hormonal bioidêntica, ela não é barata, ela é cara. Quando a gente pensa em SUS, ela é inviável, porque uma caixa de progesterona bioidêntica, ela é R$ 150 por mês, só ela. Vamos pensar no estradiol junto, põe mais R$ 100, é R$ 250 para quem ganha o salário mínimo. Então é inviável, tá? O que é viável para essa população? É o hormônio sintético? Ele aumenta tanto assim o risco de câncer de mama que você não possa usar? Não. Ele pode ser usado. Ele vai diminuir muito mais as outras doenças, os outros riscos que essa mulher tem. Agora, o que a gente tem que colocar na cabeça de todas as mulheres, independente da classe social? Se cuida, tá? Atividade física não é só feita em academia chique, maravilhosa, com ar-condicionado, com tudo. Corre na rua, cara.
Uhum. Eu digo muito para as minhas pacientes, do SUS, inclusive. Faz atividade física, agacha, pega um botijão, assim, de 5 litros de sabão em pó, ou sabão líquido, ou de água sanitária, agacha lá com ele. Vai fazer força com o que você tem, com um pezinho lá de 1 quilo de arroz, de feijão. Peso do próprio corpo. Peso do próprio corpo. Liga lá o YouTube, vai lá fazer. Não precisa ser caro, não precisa ser difícil. A rua tá aí para todo mundo andar, caminhar 40 minutos, 1 hora, Sim. entende? Então, a informação ela tem que ser disseminada de uma forma que todas consigam fazer e que isso beneficie a todas as mulheres. Isso, porque acaba que às vezes fica uma coisa inatingível. Parece que é Inatingível, parece né? que é só para mulher que tem bastante dinheiro, que não é. Ela é para todo mundo, Sim. tá? A paciente que não tem risco, por exemplo, de fazer uma reposição, não é o que eu uso no meu consultório. Reposição de estradiol via oral não é, mas o meu público é outro. Mas se a paciente do SUS, ela só tem a oportunidade de usar essa, se ela não tem risco de trombose, por exemplo, ela pode fazer via oral. O melhor é via transdérmica de estradiol, mas se não dá para ser feita desse jeito, você vai privar essa mulher de fazer? Não pode, a gente tem que pensar em política de SUS também, para todo mundo, Uhum. né? Não só privilegiar uma classe. Quem pode fazer toda bioidêntica via transdérmica, maravilha, é o melhor dos mundos. É isso que a gente quer para todo mundo, Sim. né? Sim. Kaline, me conta como que você era antes, o que é que aconteceu na sua vida? Como foi esse seu processo de climatério, menopausa? O que é que houve de mudanças, tanto físicas, mentais, como também de estilo de vida, né? A gente vem acompanhando essa transição, você mostra muito claro no seu Instagram, o seu estilo de vida, e eu acho que isso inspira muitas pessoas. O que é que aconteceu aí? Pois é, Paula, eu sou... Você como ginecologista, inclusive, Pois né? é, eu vivi uma... O que eu prego para não acontecer com as minhas pacientes, eu prego porque eu vivi e eu sofri muito. Os meus sinais e sintomas começaram muito cedo. Por volta dos 41, 42 anos por aí, eu comecei a ter muita alteração do humor. Eu sou uma pessoa muito, muito alegre, muito vibrante, muito positiva, mas eu comecei a ter muita oscilação de humor. Ficar muito irritada, ter muita dor de cabeça, ter uma TPM muito, muito intensa e que eu não percebi, não associava, porque eu usava Dilmirena, tá? Vamos falar sobre isso também. Eu não menstruava, então eu não conseguia associar os sintomas de oscilação muito severos com a pré-menstruação, tá? Porque eu não menstruava. Mas eu comecei a ter sinais e sintomas muito severos. E tive uma depressão, assim, bem significativa. Antes disso, uma vez especificamente, eu tenho uma amiga muito querida que é psiquiatra, e aí eu tava péssima. Eu mandei uma mensagem: fulana, pelo amor de Deus, olha, eu tô numa depressão profunda, tenho certeza. Porque eu tô ruim, porque eu tô péssima, porque eu tô não sei o quê. Só que ela não viu a mensagem, ela tava viajando. Quando ela voltou, ela mandou uma mensagem: amiga, pelo amor de Deus, vem aqui no meu consultório, não sei o quê. Aí eu disse: não, eu já descobri o que era. Era uma TPM, porque veio uma gotinha assim de sangue. Eu tinha mandado a mensagem na sexta, isso aconteceu no sábado. Ai, graças a Deus, era isso. Não tô ficando doida, pronto. Mas isso já foi mais pra frente. E antes, eu tive, de fato, uma depressão muito grande, muito severa. Eu passei 3 meses sem trabalhar, Paula. Olha só. Assim, foi bem difícil, tomando medicação. E aí, eu tinha fogachos durante a noite. Só durante a noite. Na verdade, eu não percebia os fogachos. Eu acordava molhada. Eu acordava com frio, porque a cama estava molhada. E aí, a colega dizia: mas é o efeito colateral do antidepressivo que você está usando. A libido debaixo do chão, mas é o antidepressivo que você está usando. Tudo bem, o antidepressivo faz isso, tá? Mas era um negócio sustentável. Assim, de fato, do casamento, eu brinco muito, meu amor, Boris, você é um santo. Era assim, eu disse: gente, ele é um santo, porque... Tô correndo A dele. libido era terrível. Eu me escondia, fazia de conta que tava dormindo e tal. Então era muito ruim, minha vida ficou bem ruim. E eu dava plantão, tinha uma colega que dava plantão comigo, e ela fazia:
Amiga, pelo amor de Deus, o que é que você está imoral? Era oscilação. Tinha horas que eu tava, tinha horas que eu tava triste, chorosa, enfim. Isso foi acontecendo e eu procurava ajuda, aí todo mundo fazia, não, mas é assim mesmo. Mas você tem uma energia tão boa, é assim mesmo, é porque você tá trabalhando muito, você tá dando muito plantão por causa disso, por causa... Sempre a gente arrumava uma desculpa. Até que, isso, eu sou ginecologista, naquele tempo eu também era, tá? Até que eu disse, não, gente, é o seguinte, eu preciso parar, eu preciso estudar, eu preciso ver o que é que tá acontecendo. Não é normal. Eu sei que eu não sou assim. E meu estilo de vida era bem ruim, tá? De fato, eu dava plantão. Eu fazia atividade física, assim, fazia 2 meses, parava, 3 meses, parava, aí parava 1 mês, voltava, e era 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no máximo. Minha alimentação, você é testemunha que eu fui pra você algumas vezes, eu dizia, Paula, eu fujo de comida. E na hora que eu tô no plantão, eu corro pro centro cirúrgico pra fazer alguma coisa, pra pular o almoço e ter a justificativa de depois eu ir lá na cantina e comer coxinha com Coca-Cola, com sanduíche, que Você dizia, eu como pouco, mas era sempre. ultraprocessado. Era ultraprocessado o tempo inteiro. E aí depois eu comecei a ver isso, meu intestino era terrível, mas ele funcionava todo dia. Mas era uma distensão gigante, era dor, era tudo. E eu procurava o colega, não, isso é aderência. A gente fez até uma dieta low FODMAP. Isso, exatamente, fizemos uma dieta low FODMAP, eu fiquei ótima. E aí foi uma das coisas que foi me alertando. Gente, é o seguinte, eu tenho uma filha que tem 10 anos, por exemplo. Nem lembro quantos anos Bia tinha. E só agora que esse negócio veio acontecer, eu já tinha essas aderências desde sempre. Minha colega que fez minha cesárea disse, sua barriga é terrível, é lotada de aderência. Eu sempre tive. Então por que que agora tá diferente? Era o declínio hormonal, era minha microbiota muito pior, era eu jogando só comida que não prestava dentro, era eu sedentar. A única coisa que eu sempre tive bom, eternamente, graças a Deus, foi meu sono. E o percentual de gordura. Bem que o percentual aumentou nessa época. Paula, nessa época eu era falsa magra. Eu lembro como se fosse hoje. Hoje o meu percentual de gordura, ele gira em torno de 19, 18. Nessa época, ela tava 29. E eu cheguei pra você e disse, Paula, pelo amor de Deus, o que é isso? É um palito com esse monte de gordura. Eu disse, calma, vamos ajeitar, vamos não sei o que, vamos organizar a sua dieta. E aí foi aí que deu start, sabe? E eu fui começar a estudar isso daí. Cara, mas é um mundo tão lindo, é um mundo tão apaixonante de você estudar, você redescobrir a fisiologia. Eu costumo dizer isso com uma grande frequência de que não existe medicina tradicional, medicina integrativa. Existe medicina feita para gente, para pessoas. E na hora que a gente une... Arrepiada. Na hora que a gente une isso, a gente consegue ser muito mais eficiente, muito mais eficaz. Porque eu tenho que dominar a doença. Tenho. E eu sei que eu domino isso. Mas eu tenho que dominar a fisiologia. Eu tenho que dominar a prevenção para o cara não ficar doente. Se ele ficar, eu sei tratar com a medicina tradicional. Mas eu quero com a medicina integrativa não deixar ele ficar doente. É muito mais inteligente você tratar uma pessoa e deixar ela melhor, saudável, deixar o corpo dela trabalhar. Se a gente não atrapalhar o corpo, ele é sábio. A mulher pare sozinha no meio da floresta, o corpo nasceu da mulher, nasceu para isso. Então, deixe o corpo trabalhar, não atrapalhe, já é grande coisa. Mas hoje em dia, pela própria vida, pelo próprio estresse, pelo apelo das comidas ultraprocessadas, industrializadas, a gente está se desviando. E eu me coloco nessa posição, porque eu me desviei. E eu paguei um preço muito alto por isso. E eu não quero, Paula, que nenhuma mulher passe pelo que eu passei. Esse virou o meu propósito. Você é minha paciente de muito tempo, eu fiz os seus 2 partos, eu sempre amei a obstetrícia. Mas quando eu me vi nessa situação, eu disse, eu preciso fazer só isso, porque eu preciso mudar a história das pessoas para que elas não passem pelo que eu passei. Não foi nada legal. Mas hoje em dia, eu vou fazer 52 anos, eu me sinto muito melhor, muito mais disposta, muito mais produtiva. Minha vida conjugal, ela tá infinitas vezes superior em todos os aspectos, inclusive de libido, de relacionamento, de absolutamente tudo. Então, eu hoje sou uma outra mulher que eu queria ter sido aos meus 42 anos. Então, quando eu digo que
a menopausa, ela pode ser a melhor fase, não é porque eu ouvi falar. Não é porque me ensinaram, não é porque me disseram, não é porque eu vi em algum livro ou em algum podcast, é porque eu vivi. Eu senti na carne o que é estar num lugar e ir para outro lugar. E se a gente puder alertar o máximo de mulheres para elas mudarem o mais cedo possível, muito melhor para elas. E foi o conhecimento que fez chegar nessa mudança. Isso, né? porque o conhecimento liberta, né? Exato. Jesus Cristo já dizia, conheça a verdade e ela o libertará. Uhum. Então, quem é livre é porque ele tem conhecimento. E deixa eu fazer uma pergunta, então, que eu tenho essa dúvida, assim, eu acho que é uma dúvida de muitas pacientes. Já que você era ginecologista, o que é que acontece? Porque até para a gente poder encaminhar os pacientes, né? Eu ouvi ali, a gente às vezes ouve, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela já está em menopausa e ela faz uso de Mirena e ela vem sendo tratada somente com estradiol e testosterona. Progesterona não foi utilizada, ela tá sem dormir, tá com ansiedade, entrou com a própria ginecologista, prescreveu agora antidepressivo. E aí eu achei aquela conversa estranha. Então, é uma dúvida que talvez seja até polêmica, mas o que é que se acontece, o que é que se ensina na universidade, ou o que é que não se ensina na universidade de medicina, que nessas especializações, na pós-graduação, vocês vão aprender? Paula, essa é uma questão muito, muito complexa e muito profunda. E como eu já tive nos dois lados, eu posso falar de uma forma, como costuma se dizer hoje em dia, esse termo está muito em voga, eu tenho local de fala, né? Costumam se dizer muito agora, eu tenho local de fala, porque eu já tive nos dois lados. A residência de ginecologia são 3 anos, nos quais a gente vira escravo, a gente trabalha muito, mas 80% da residência gira em torno da obstetrícia, que é tocar serviço, é você fazer obstetrícia, você dar andamento às maternidades. A mão de obra de um residente é muito barata. Então, quem toca os serviços de residência médica são os residentes, tá? E isso é muito bom, por um lado, porque a gente fica imerso e a gente aprende, de fato, a manejar doença, doente grave. A gente salva muitas vidas. Isso é fato, tá? E é muito lindo. Eu me arrepio, porque esse é o propósito da medicina. É a gente salvar vidas. Mas quando elas estão no limite. A gente pode, hoje em dia, fazer com que essas vidas não cheguem no limite. E a ginecologia, ela é às vezes deixada de lado porque normalmente não é uma emergência. Então, a reposição hormonal na residência médica de ginecologia, eu espero que esteja mudando muito, porque é um assunto que está muito em voga, mas ela não era realmente um lugar onde se você colocasse muita luz, tá? Não era. Até por causa do preconceito, da cancerofobia, isso foi deixado muito de lado. E eu acho que até para esse olhar para o feminino, para a mulher, os estudos voltados para a mulher, né? Eu acho que tem um pouco de... Se a menopausa fosse homem, ela já estava resolvida há muito tempo. Isso é fato, tá? Mas esse ponto é um ponto muito sensível. Porque na residência a gente é ensinado, de fato, a tratar doença, a fazer muita obstetrícia. Então, quando a gente passa para pensar em climatério e menopausa, é frescura de mulher. Inclusive, muitas vezes, aí eu vou falar pela minha época, quando eu fui residente. Essas mulheres são muito chatas, bicho. Elas são chatas, são doidas, elas são não sei o quê, elas são deprimidas. Ambulatório e climatério, que saco. O cara ia irado da vida para o ambulatório e climatério, porque era um bando de velha chata. Graças a Deus, hoje, a mulher quarentona, ela tá assim, ó, novíssima. Mas há quase 30 anos atrás, foi quando eu entrei na residência, era assim. Hoje em dia, a residência ainda tem muito isso, e essa deficiência no olhar do feminino ainda é muito grande. E aí, voltando para o caso da sua colega, me parte o coração. Me dói ouvir uma história dessa. E por que me dói tanto? Porque até então estava indo muito bem, né?
Estradiol direitinho, testosterona direitinho, progesterona, cadê? Não está sendo feita a reprodução de progesterona na sua amiga, infelizmente. O Dilmirena, ele está fazendo a proteção endometrial dessa mulher, tá? Se ela é uma paciente jovem como eu era, nos 41, 42 anos, eu usava como método contraceptivo. E protegia meu endométrio. Eu não menstruava nem nada. Se eu quisesse, se alguém tivesse feito reposição hormonal em mim naquele tempo, faria tranquilamente, sem pensar que o endométrio estaria espessando, porque o Mirena, ele protege o endométrio. Ela tem endometriose. Quando a gente pensa em proteção endometrial, a gente está pensando em quê? Estradiol, ele vai fazer proliferação do endométrio, ele vai fazer com que o endométrio fique mais gordinho, mais espesso. E aí a gente tem que ter a oposição do outro hormônio, que é a progesterona, que vai se opor ao estradiol e vai fazer com que esse endométrio não espesse tanto. E ele fique normal. Por quê? Porque se você só pôr estradiol, nesse espessamento pode haver alguma alteração, pode haver alguma atipia e pode surgir um câncer de endométrio, pode. Então, por isso a reposição hormonal em mulheres que têm útero, ela precisa de estradiol e progesterona ou progestina, que é o caso do Mirena. O Mirena, na sua colega, já que você disse que ela tem adenomiose, endometriose, a ação local do Mirena no útero é perfeita. Ela atrofia o endométrio, ela faz com que sua colega não sangre, ela ajuda no foco de endometriose, silenciando ele ali, ótimo, perfeito. Mas ela só está levando a uma ação local, puramente local. E aí ela fica como ela tá. Ela fica com alteração do humor, com alteração do sono. Por quê? Porque tá faltando o hormônio progesterona. De preferência, a bioidêntica. Por quê? Porque quando você tá com muita sede e tem 2 copos em cima da mesa, os 2 transparentes, assim, ó, como o nosso. E aí você chega e pega um e toma de uma vez. Era cachaça. Você matou sua sede? Não. Claro que não. Água e cachaça, elas são iguais quando você olha, mas o efeito é completamente diferente. Então vamos pensar em progesterona bioidêntica e progesterona sintética. A progesterona sintética é muito parecida com a progesterona bioidêntica, mas a ação é completamente diferente. A progesterona sintética, ela não vai levar a uma reposição hormonal. Ela não vai agir como de fato ela deveria agir. Você não pode matar a sede de uma pessoa com cachaça, assim como você não pode repor numa reposição hormonal com uma progesterona sintética, como o Mirena achando que está fazendo uma reposição hormonal, porque não está. E aí a gente precisa entender que uma protege endométrio e a outra repõe o que você estava faltando. Porque no caso de uma mulher que tem alteração do sono, tem alteração do humor, quando a gente pensa em progesterona bioidêntica, a gente pensa em uma progesterona que você vai fazer via oral. Essa progesterona via oral, ela vai sofrer metabolização no intestino, no fígado principalmente, vai se transformar em alopregnenolona, vai chegar no cérebro e ocupar um receptor GABAérgico, que vai dar tranquilidade, vai dar relaxamento, vai melhorar o sono. Ela tem um efeito benzodiazepínico-like, vamos dizer assim. Ela leva uma tranquilidade muito boa da mulher. E aí, para a mulher que está com Mirena, ela não pode usar porque ela já está com a progestina? Claro que não. Só que ela precisa de uma dose pequenininha. Se ela não tivesse o Mirena, ia ser no mínimo 200 miligramas de progesterona bioidêntica. Por quê? Porque eu preciso proteger o endométrio e eu preciso levar as outras ações da progesterona. Como eu tenho o Mirena lá protegendo o útero, o que é que eu vou fazer? Dose pequenininha. Para melhorar o quê? O que ela precisa. As outras coisas, para repor a progesterona. Entende? E aí, se você faz uma dose de 100 miligramas, que é o mínimo que tem na farmácia, e a paciente fica com muito sono, ou às vezes fica enjoada e tal, manipula a progesterona bioidêntica via oral, numa dose menor, de 80, de 50 miligramas, na dose que a paciente precisar. Que maravilha, gente, isso é uma aula, viu? Encaminhe para as suas amigas, para pacientes, para as pessoas que você gosta, porque é uma aula. E isso eu tinha dúvida, eu não sabia que a gente poderia, a gente não, né? Os médicos, lógico, os médicos poderiam
fazer via farmácia de manipulação. Então é maravilhoso, porque eu já escutei relatos também de pessoas com queixas em relação à progesterona, talvez pela Pela dose, dose. né? Uma dose mais alta, talvez. Paula, tem pacientes que precisam, por exemplo, a paciente tem uma necessidade de fazer reposição hormonal, ela tem útero e tudo mais, e a gente vai fazer 200 miligramas. Ela não consegue, algumas. Fica muito enjoada, fica nauseada, fica muito sonolenta, ela não fica legal. Algumas vezes a gente diminui a dose para 100, aí ela começa a sangrar, tem escape. O que é que isso me traduz? Ela precisa de alguma coisa que proteja o endométrio, que no caso tenha uma ação mais potente, tá? Mas ela também precisa de reposição da progesterona. Lançar a mão do Dilmirena é incrível. Você põe o Dilmirena, ele protege o endométrio, perfeito, e aí você reduz essa dose de 200 para 50. Você repõe o que ela precisa, tá? Ela não vai ter queixa e o endométrio tá lá protegido, porque se você baixa muito e ela tem uma necessidade maior, aí vamos lá, se ela precisava de 200, você botou 100, ela começou a sangrar, ela não vai aderir ao tratamento. Porque ela vai estar sangrando, sangrando, sangrando. A única coisa boa que a menopausa traz, gente, gravem isso, tá? A única coisa boa que a menopausa traz, parar de menstruar. No meu caso, porque eu odiava menstruar. Mas, a gente pega e começa a fazer uma reposição hormonal, e a mulher começa a sangrar, sangrar, sangrar. Ela não vai aderir. Põe o Mirena, reduz a dose da progesterona, deixa lá o estradiol, a testosterona. Perdão. Deixa lá o estradiol, a testosterona. Dá uma maravilha. A paciente adere ao tratamento, fica super bem, melhora de todas as queixas. É assim, é incrível. Porque o que é que acontece muitas vezes, Paula? Faz uma coisa, não, isso aqui não dá certo não. Não, o problema é a paciente, então vamos parar tudo. Gente, a obrigação de ajeitar as coisas não é da paciente, é nossa. É nossa como médico. Se não deu certo aquela dose, você vai testar até você conseguir resolver o problema dela. Tirar a reposição não é uma opção. E essa é uma dúvida também. Começou reposição hormonal. Precisa parar? Não tenho mais sintoma, tá tudo bem, tranquilo. Como é que é isso? Tem fim a reposição hormonal ou não? Essa é ótima. Porque eu também já pego paciente no consultório. Comecei, aí fiz 1 ano, aí parou, aí foi para outra médica, aí parou, enfim, né? Tem risco, inclusive, parar a reposição hormonal. Olha só, Paula, quando a gente pensa em comecei uma reposição hormonal, estava tudo bem, tudo ótimo, não tinha nenhum problema e foi liberada a minha reposição. Gente, uma coisa importante, não é todo mundo que pode fazer reposição hormonal, tá? Isso é uma coisa importante. Reposição hormonal não é para quem quer, é para quem pode. Tá. Vamos falar sobre isso também. Não é para quem quer, é para quem pode. Existem alguns casos onde não é indicado a reposição hormonal. Como qual? Por exemplo, câncer de mama em atividade. Eu sou uma paciente que estou com câncer de mama, não pode fazer reposição hormonal. Ainda estou em tratamento, não pode. Está no período de cura, não pode. Tenho história pessoal de câncer de mama, não pode. Ainda não. Existem estudos que estão sendo feitos aí, mas não saiu nada ainda. Então, paciente com câncer de mama não pode. Paciente que tem cardiopatia, coronariopatia, doença coronariana, doença cerebrovascular, pode. Se ela tiver doença coronariana, teve infarto, por exemplo, não pode. Ela é excelente para o coração, mas para paciente que não teve ainda. Se ela já teve, já não pode começar, tá? Paciente que tem doença hepática grave, porfiria, existem alguns casos muito pontuais e muito específicos que não pode fazer reposição hormonal. Mas vamos partir do pressuposto que a paciente pode fazer reposição hormonal. Vamos falar de mim. Por exemplo, eu comecei a minha reposição hormonal, tô ótima, maravilhosa. E aí a paciente chega e faz, doutora, eu tô incrível, posso parar? Claro que não, né? Você tá incrível porque você tá usando. Já começa daí. Mas tem essa história, reposição hormonal. Há um tempo atrás tinha a ideia de que você podia fazer até 10 anos. Depois de 10 anos parava. Que era que acontecia? A paciente voltar para o mesmo lugar de antes. Porque ela estava muito bem dos 50 aos 60, por exemplo, porque ela estava na reposição hormonal.
Aí vamos lá, hoje em dia as mulheres vivem até, em média, 85 anos, a mulher brasileira. Aí você para aos 60. Ela vai passar mais 25 anos sofrendo. Então, hoje em dia, a orientação que a gente tem no guideline, na SOBRA, que é a orientação da Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa, da FEBRASGO, começou a reposição hormonal, não para. Até quando? Até a missa de sétimo dia. Se pudesse, ela tá lá, mortinha, passando o gelzinho. Não ia fazer mal nenhum, ia fazer muito, era muito bem para o espírito. Para o espírito. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. A paciente está fazendo uma reposição hormonal. Não tem nenhuma alteração do estado inicial dela. Por exemplo, a paciente que começa uma reposição hormonal, não é para ela começar a ir embora e nunca mais aparecer, não, tá? Ela tem que estar fazendo sempre seus exames, fazendo avaliações e tudo mais. Aconteceu alguma coisa, alguma patologia, alguma doença que ela precisou parar a reposição hormonal, ok, para. Se não, ela vai usar até o fim da vida, se o benefício for maior do que o risco. Tá? Então, isso é individualização, personalização de uma medicina baseada em evidências, tá? Se a paciente tem mais benefício do que risco, é mantida a reposição hormonal. Aconteceu algo no meio do caminho que precisa parar, ela para. Isso é feito com qualquer medicação. Isso é bom senso, isso é medicina de responsabilidade. Maravilha, maravilha. Você nota a diferença na paciente que se alimenta bem da que não se alimenta bem? Total. A paciente que se alimenta bem, ela tem um resultado muito melhor da reposição hormonal. Muito melhor. Infinitas vezes melhor. Uhum. É muito visível isso. E também é visível... Esse aqui é uma coisa que eu gosto muito de orientar as pacientes. A paciente já chega bem sintomática, vamos dizer. Ela já chega bem ruim, vamos dizer. E aí, eu chego e digo assim, não vou fazer nada, porque você tá ruim, você tá inflamado, você tá com sobrepeso, você tá obesa, nanana. Vai continuar aí desse jeito que você tá, até eu lhe desinflamar, fazer isso, fazer aquilo. Gente, isso não existe, tá? Isso é maldade. Isso é maldade. A gente sabe que ela, se tiver desinflamada, se ela tiver fazendo atividade física, se ela tiver com peso legal, ela vai ter muito mais benefício. Mas você vai deixar a mulher sofrendo. Ela lhe procurou porque ela tá num sofrimento real. Eu tive lá, eu sei o que é. E aí, o que é que eu faço? A gente faz tudo ao mesmo tempo. É uma jornada. Eu vou conduzir você do ponto A para o ponto B. Eu vou lhe levar numa jornada. Mas você tem que querer. E aí ela vai vendo que... E aí eu digo, a gente vai começar com tal dose. Algumas vezes a gente vai precisar mudar essa dose no caminho. Por quê? Porque você desinflamou, porque você emagreceu, porque você tá comendo bem, porque você tá melhor, você tá dormindo bem. Então a gente vai mudando dose. Mas isso precisa ser iniciado, ela precisa saber, ela precisa entender, porque ela sente, Paula, a jornada. Uhum. Ela sente, doutora, mas eu tô muito melhor. E quando chega paciente que já está usando a reposição hormonal, e chega muitas pacientes chegando correto, tá? Paciente com estradiol bioidêntico, progesterona bioidêntica, testosterona. Mas eu tô uma porcaria, doutora, por que isso não tá certo? Porque o resto não foi visto. Vamos fazer o resto pra gente ver? Exato. E aí ela sai de um ponto A para um ponto B. Ela tava com a reposição, ok? O que era que tá faltando? O meio do caminho. Exato. E a gente vai conduzindo. Quando a gente vai conduzindo a isso, por isso que são legais os programas de acompanhamento, porque a gente vai vendo ela a cada mês ou a cada 40 dias, e a gente vai mudando as estratégias, ela fica outra pessoa. Perfeito, perfeito. Porque a célula, ela funciona com chave e fechadura, não é verdade? Então, esses hormônios, eles vão chegar ali para se ligar a um receptor. Se esse receptor, ele não tá tão legal, se tá meio enferrujado, por quê? Por conta de uma deficiência de uma vitamina D, por exemplo, de um magnésio, ou porque tem algum metal tóxico ali, como mercúrio, alumínio, chumbo, alocado naquele receptor. Vai chegar o hormônio, não se liga, e aí essa pessoa não responde tão bem. Às vezes vai precisar aumentar a dose de hormônio, ela já chega talvez com uma dose mais alta. Que não funciona. E aí, com o passar do tempo, com a história da alimentação, com a detoxificação desses metais, né, do plástico, inclusive, a gente sabe que o microplástico hoje está, inclusive leite materno, né, foi
é achado vestígios de microplástico em leite materno. Então, se essa pessoa ela está muito inflamada, esse hormônio talvez ele não funcione muito bem, Isso. né? E aí detoxificando, colocando alimento mais limpo, de preferência orgânico, né? Mas enfim, às vezes a pessoa não consegue fazer tudo 100%, mas o máximo que ela conseguir ali, né? De vegetais, de fibras inclusive, que façam com que esse hormônio ele seja também o hormônio, vamos falar sobre isso, né? Porque às vezes o estradiol, o estrogênio, ele tem frações ali, não é tudo igual, não. Isso. E tem uma fraçãozinha ali do estrogênio que ela pode ser mais maléfica. Isso. Né? Pode comprometer mais. E aí ela precisa também, essa mulher, ela precisa que esse intestino esteja funcionando, precisa eliminar essa fração do estrogênio para não reabsorver e talvez até causar um risco de câncer ou de outros fatores. Me fala um pouquinho sobre isso, Kalina. Quando a gente pensa em intestino que não tá legal, a gente pensa em uma microbiota que tá doente e hormônio, muitas pessoas não se ligam, né? Mas eu vou só dizer rapidinho sobre estroboloma, que é uma carta na manga que muitas pessoas não sabem, não percebem isso, e aí por isso o negócio não rola e não dá certo. Vamos lá, a paciente está fazendo uma reposição hormonal e ela está com a microbiota toda descompensada. Quando a gente metaboliza o estradiol, que ele vem do fígado, que ele já foi utilizado por a gente, ele vem com uma marcaçãozinha. Vamos dizer assim, aqui está o hormônio e aqui está um tagzinho que ele recebeu lá no fígado. Isso daqui é o glucuronídeo. Quando ele chega no intestino, se a microbiota está ok, esse intestino, essa molécula foi utilizada, vai ser descartada nas fezes. Se a microbiota não está ok, ela vai formar uma enzima chamada glucuronidase. Ela vai quebrar essa ligação. Na hora que ela quebra essa ligação aqui, que ela solta o glucuronídeo, essa molécula do estradiol fica só e o corpo entende. Opa! Esse daqui não foi utilizado, vamos jogar na corrente sanguínea de novo, que ele precisa ser reutilizado. E aí são aquelas mulheres que têm uma discrepância muito grande, que tem uma predominância estrogênica muito grande, sangra muito, tem muita cólica, tem coágulo, tem alteração muito grande do humor. Isso tudo por deficiência de progesterona, mas também por sobrecarga de estradiol, por causa de um intestino ruim. Então, reposição hormonal é bem mais do que só passar um gelzinho ou de só tomar um comprimidozinho. Ela é mais ampla, é mais além, né? E uma coisa que você me perguntou um pouquinho antes, que eu me desviei, quando a gente começa uma reposição hormonal, tem risco a gente parar? Algumas vezes tem. Vamos lá, a paciente está fazendo uma reposição hormonal, ela começa a fazer uma reposição hormonal, você fez toda a avaliação dela, ela tá ótima, não tem nenhum problema cardiovascular, não tem nenhuma placa de carótida, tá perfeita. Você começa, aí vai fazendo a reposição, sei lá, 5 anos depois, 6 anos depois, aparece a paciente com uma angina, por exemplo. Teve uma angina. E aí muitas pessoas pensam, nossa, tem que parar. Pelo amor de Deus, pare, porque foi do hormônio. Negativo. Na hora que você para, o risco cardiovascular ele vai aumentar muito mais. Então, o que é que tem que se tirar dessa história? Se ela não tivesse com a reposição hormonal, essa angina teria sido provavelmente mais cedo, ou teria sido um infarto, ou teria sido fatal, ou algo dessa natureza. Essa daí é uma visão que muitos cardiologistas já têm, e isso é extremamente importante, tá? Por quê? Porque na hora que o desavisado tira a reposição hormonal, ele aumenta muito mais o risco dessa mulher. E eu tenho uma paciente no consultório que ela fazia reposição hormonal já há bastante tempo e foi fazer um exame totalmente assim, o marido teve um problema cardíaco e tal, foi para São Paulo fazer botar uns estentes e tudo, e ela disse, doutor, quero fazer também, porque... Aí o cardiologista disse, mas você tem dupla de carótida, não sei o que, tá tudo normal, você faz reposição hormonal e tal. Ele disse, mas eu quero fazer, já tô aqui. Aí ele, tá bom, tá certo. Pediu uma angiorressonância dela. Tinha uma lesão coronariana. E aí ela precisou
colocar um stent. Olha E aí, só. quando ela voltou pra mim, ela disse, doutora, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu disse, e você, como é que tá? Ótima. Agora, deixa eu dizer uma novidade. Eu disse, diga. Aí ela disse, o cardiologista disse que eu não parasse nenhum dia o hormônio. Era para eu continuar, porque ele estava me protegendo, e se eu parasse, meu risco ia aumentar bastante. E eu fiquei super feliz de ouvir isso da cardiologia, né? Então, é importante que a gente saiba. Tem muitas vezes que se você tirar, você pode aumentar o risco dessa paciente, tá? Entendi. Tá, então começou, não para. Só se tiver alguma coisa no Sim. intervalo que a pessoa precise tirar. Por exemplo, Muito teve um câncer de mama no meio do caminho, tem que parar. Se não começou, não Continua. para. Benefício maior que risco, não para, tá? Joia, maravilha, maravilha. Eu também recebi uma pergunta quando souberam que eu ia fazer o podcast com você. Aí me mandaram a pergunta, a pessoa tem 43 anos, 43, 44, ou seja, já está aí na perimenopausa, né? Não sei muito sobre ela, tá? Porque foi uma pergunta de Instagram. Mas ela disse, Paula, eu tenho medo de doses altas. Ela disse, eu pensei em marcar para a doutora Kalina, mas eu tenho medo de doses altas. E eu queria saber se eu preciso usar testosterona, porque eu não queria utilizar. O que é que eu sei dela? Que é uma pessoa que treina, que se alimenta bem e que visivelmente tem uma massa muscular, ok. Mas eu não sei se existe desejo sexual hipoativo, né? Não sei de outros fatores, enfim. Mas essa foi a pergunta, eu disse, eu vou levar. Excelente. Primeira coisa, dose alta não deve ser feita, tá? Ela deve ser feita quando a paciente não responde. Quem trabalha seriamente com hormônio começa com dose pequena e vai crescendo se for necessário. Com qualquer hormônio, assim, com hormônio de tireoide, com hormônio, com insulina, que é um hormônio. Ninguém começa com hormônio dose alta para ir diminuindo, é muito mais difícil manejar assim. A gente começa com dose pequena e a gente vai aumentando à medida que for necessário. É diferente de anabolizante, por exemplo, não é isso? Não, é A testosterona utilizada. 100% diferente, tá? Tá. Vamos lá, essa é uma queixa muito, muito comum de paciente ter medo de testosterona, porque elas muitas vezes confundem testosterona bioidêntica de reposição hormonal com esteroide anabolizante, tá? Então, são absolutamente diferentes, são coisas absolutamente diferentes. Então, vamos lá. Se a paciente tem 42, 43 anos, 44 que seja, e ela tem queixas e tem medo de usar hormônio, ela precisa ressignificar quem é que ela está vendo usar hormônio, para começo de história. Se ela precisa apenas de progesterona, é isso que ela vai usar. Se ela é uma pessoa que treina, que tá bem, que tem a libido boa, não tem indicação de testosterona, tá? Se ela tivesse desejo sexual hipoativo e tivesse necessidade da testosterona, a gente tem que desmistificar isso. Por quê? Porque se começa com dose pequena, até o desejo sexual hipoativo ficar normal. E aí tem aquele medo, meu Deus, eu vou ficar com a voz grossa, eu vou ficar cheia de pelo, o clitóris vai aumentar, vai não sei o quê. Gente, testosterona bioidêntica de reposição hormonal de climatério e menopausa, Paula, não leva a essas queixas, tá? Não leva. Fim. Quando isso acontece, isso são queixas comuns com esteroides anabolizantes. Ou com a gestrinona, que aí é um capítulo à parte. Mas reposição de climatério e menopausa não leva a essas queixas. Mas eu acho que a sua amiga, já que ela treina, ela deve estar com medo de um fenômeno que está acontecendo muito em academia, que é a famosa oxandrolona. Isso. E aí chegou uma paciente para mim do interior e ela disse assim, doutora, eu fui fazer a consulta dela, ela olhou e disse assim, eu fiz a prescrição, aí tinha lá, tudo direitinho, não sei o que ela fez. Ah, doutora, mas eu queria usar uma vitamina que tá usando muito na minha cidade, na academia que eu moro, na academia que eu malho, todo mundo tá usando essa vitamina. Só quem não tá usando é uma grávida lá. Isso é mesmo, nossa, que vitamina top. Qual é ela? Ela disse, uma tal de uma oxandrolona. Eu disse,
Amiga, ela não é vitamina. Ela é um anabolizante, tá certo? Quem é? Isso é um anabolizante, doutora. Eu disse, é. E não está indicado para você, tá certo? Você não tem sarcopenia, sua massa muscular é boa, você está precisando de reposição hormonal de climatério e menopausa. Precisa demonizar a oxandrolona? Não. Ela é um remédio, tá? Ela é um remédio, ela é um esteroide anabolizante que ele pode e deve ser usado em algumas patologias muito específicas. Por exemplo, sarcopenia, tá? Paciente que tem osteoporose grave, pacientes que têm déficit de força. Isso acontece com mulher de 40 anos, é muito pouco provável. Exato. Pode acontecer? Pode. Pode, porque eu tenho uma paciente no meu consultório de 40 anos com osteoporose e uma sarcopenia importante. Mas porque a moça usou anticoncepcional 20 anos, 25. Parou em 2 momentos para ter os 2 filhos. E aí o que ela ganhou foi uma baita de uma osteoporose e uma baita de uma sarcopenia. Essa paciente teria indicação de oxandrolona? Teria. Essa que eu tô falando da sarcopenia. Por quê? Porque ela tem uma doença. Mas a oxandrolona é um esteroide anabolizante, é uma testosterona sintética que não deve ser utilizada na reposição hormonal. Não pode ser usada na reposição hormonal, porque igualmente a progesterona sintética não pode substituir a progesterona bioidêntica, a testosterona sintética não pode substituir a testosterona bioidêntica. São absolutamente diferentes, elas são usadas em situações diferentes. A testosterona sintética, o esteroide anabolizante, é uma medicação que tem que ter prazo de início e prazo final de uso, tá? Por quê? Porque é um remédio. Como todos os remédios, elas têm efeitos positivos e têm efeitos colaterais. Isso é óbvio, porque qualquer medicação vai levar a isso. Como eu acabei de falar, a paciente que usou 25 anos o anticoncepcional ganhou uma osteoporose. É um efeito colateral. Significa que não pode ninguém usar anticoncepcional? Não. Significa que você pode e deve usar, mas você deve acompanhar. Assim é a oxandrolona. Ela pode ser utilizada em casos pontuais, mas ela tem que ser acompanhada. Por quê? Porque ela pode alterar enzimas hepáticas, ela pode alterar a coagulação do sangue, a paciente aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de infarto, aumenta. Quem está usando aí underground na academia está correndo esses riscos tudinho, tá? Eu vejo muito paciente chegando com queixas digestivas. Isso. E ainda vou lhe dizer outra. Quem usa desavisadamente, achando que vai melhorar a libido, está dando um baita de um tiro no pé. Por quê? Porque ela não tem ação na libido. Ela, pelo contrário, por ela ser uma testosterona sintética, ela ocupa o receptor de forma diferente, fica difícil de sair e ela diminui o desejo sexual hipoativo. Então, não é incomum mulheres que usam esteroides anabolizantes, e aqui eu vou falar de oxandrolona, mas existem outros, tá? Que ficam com desejo sexual hipoativo. E homem também, tá? Quando dizem que quem usa muita bomba fica impotente. Aquele nome que você É aquele nome. Não é mentira, tá? Não é mentira. Então, por quê? Porque a testosterona que ele está usando em altas doses, em dose suprafisiológica, está inibindo o eixo e o rapaz vai ficar com desejo sexual hipoativo e vai ficar impotente. É a mesma coisa para a mulher, tá? Então, para sua colega que está pensando em ir para mim, vá, pode ir, vai ser muito bem-vinda, muito bem recebida, não tenha medo de hormônio nenhum. Por quê? Porque a fisiologia, ela precisa ser respeitada. Remédio só deve ser usado quando tem necessidade de ser usado o remédio. Um prazo para começar e prazo para terminar. Perfeito, perfeito. Ai, se eu pudesse, passava o dia aqui, né? O tempo já está acabando. Carlina, eu gostaria de agradecer muito, foi muito esclarecedor. Eu acho que todo mundo, todas as mulheres e homens também, maridos, assistam, porque isso é importante, inclusive, para o casal, para a família, né? Puderam ser muito esclarecidos, né, e levar esse conhecimento para inclusive para outras pessoas. Então foi muito esclarecedor.
E é uma forma que você fala, assim, que traz essas analogias, essas histórias, que fica muito mais fácil de compreender, né? E de desmistificar tanta coisa. Como eu sei que você gosta muito de treinar, que já tem uma massa muscular maravilhosa, a gente não chegou a falar dos suplementos. Isso é assunto para o próximo podcast. Próximo, a gente precisa falar, porque os suplementos também auxiliam muito, né? Muito. Na reposição, enfim, no cuidado com a mulher. Aí eu trouxe uma creatina para você, da Noyu. Ela é uma creatina com vitamina D, já dose diária de creatina, 3 gramas. A gente sabe que a dose de creatina pode ser aumentada. E com a enzima Q10 também. Eu participei, inclusive, como consultora técnica, né, da formulação dessa marca. E aí a gente conseguiu utilizar insumos naturais, sabe, sem corante artificial. Depois eu vou falar um pouquinho dela para você, mas eu sei que você é uma grande entusiasta do estilo de vida saudável. E bom, eu só tenho a agradecer, Paulinha, de estar aqui nesse podcast. Eu acho que é um espaço muito rico para trocas de experiências, para aprendizado, para crescimento, tanto para mulheres como para homens, para os maridos. Então, é muito interessante que cada vez mais a gente fale sobre esse assunto, sobre climatério, sobre menopausa, sobre reposição hormonal, que a gente desmistifique isso, que a gente una as forças, tanto a medicina, quanto a nutrição, quanto a atividade física. Tudo isso eu acho que, trabalhando em prol de um bem comum, que é a paciente, eu acho que é muito válido. A suplementação faz parte da minha rotina, para mim, para minhas pacientes. E eu amei esse aqui, viu? Porque ele tem tudo de bom. Ele tem creatina, ele tem vitamina D, ele tem coenzima Q10. Então, assim, tanto a creatina como a coenzima Q10, além da vitamina D, vão ajudar muito a mitocôndria, melhorar a energia, melhorar a disposição, melhorar a mente. Então, eu vou usar, viu? Com certeza, vou amar. Esse aí, Bela usa. Minha filha tem 11 anos. Ah, Paula, já dá creatina para sua filha? Já. Treina, precisa, né, de fosfocreatina para a função cognitiva, mental, enfim, para geração de energia. E aí... É incrível, é tudo. Adorei, de verdade. Obrigada. Obrigada, foi maravilhoso. E vamos marcar já os próximos. Vamos sim.